Bem-vindo, e você está no meu canal Ciência da Beleza. Eu sou Daniele Borne, farmacêutica especialista em cabelo, e eu estou fazendo um ciclo de vídeos sobre antropologia, símbolos, cabelos e imagens. E o vídeo de hoje é um vídeo dos mais legais que eu poderia dizer, que diz o seguinte: por que meninas fazem balé e meninos fazem esportes? Bem, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva dos últimos 2000 anos em 5 minutos, super rápido, não se aflijam. Mas é muito importante pra gente tentar entender por que fazemos algumas coisas, ou escolhemos alguns termos, ou falamos o que falamos, às vezes nem sabendo de onde isso veio. E no vídeo de hoje, no vídeo Por que meninas fazem balé e meninos fazem esportes, vai ajudar a explicar por que ainda normalmente fazemos o que fazemos. Vamos lá? Então, por que meninas fazem balé e meninos fazem esporte? Durante grande parte do tempo, entre as civilizações gregas e medievais, até mais ou menos por volta de 1700, acreditou-se que os órgãos sexuais masculinos e femininos eram iguais e eles eram modificados através da mudança da temperatura do nosso corpo. A diferença entre homens e mulheres eram que os homens tinham seus órgãos sexuais externos e as mulheres os seus órgãos sexuais internos. Os homens eram perfeitos porque eram mais quentes, e por causa dessa temperatura mais quente, os seus órgãos tinham descido e sido expostos. As mulheres eram tidas como mais frias e os seus órgãos, apesar de serem iguais aos dos homens, não desceram em função da temperatura do corpo. Logo, havia sempre uma grande preocupação para que os meninos se mantivessem aquecidos e as meninas se mantivessem frias, pois caso a temperatura corporal se alterasse, poderíamos ter a alteração dos órgãos sexuais, tanto em meninos quanto em meninas. Só para que a gente tenha uma ideia, relatos da época nos contam histórias de mudanças de sexo, como a de uma menina que correu atrás de um porco e, devido a este fato, ela se transformou num menino. Então, ou seja, a temperatura dela aumentou porque ela correu e, em função disso, os seus órgãos desceram e ela se transformou num menino. É engraçado perceber que, mesmo com as grandes descobertas científicas sobre os órgãos sexuais e as suas diferenças entre homens e mulheres, nota-se ainda um pano de fundo sobre as nossas ações diárias e as nossas justificativas. Como não era muito claro, por exemplo, que os órgãos sexuais masculinos e femininos eram diferentes, pensava-se que se andar com muitas mulheres, os fariam se tornar mulheres. Um homem, andasse com muitas mulheres, poderia torná-lo uma mulher. E da mesma forma para as mulheres, se elas se aquecessem, poderiam se transformar num homem. Aparentemente, não vejo muita diferença quando pais dizem que meninos não devem brincar de bonecas para que não se transformem numa menina. Não é tão nova assim essa ideia, certo? Assim como não vejo diferença quando pessoas dizem que meninas são mais delicadas por natureza e que isso deveria ser incentivado. O balé, neste sentido, ajudaria muito a introduzir as meninas ao universo feminino da delicadeza, como os meninos, quando seus pais dizem que os seus filhos precisam fazer as suas atividades para gastar a sua energia, porque a sua natureza é de ser mais quente e mais ativo. Interessante perceber que como continuamos a nos preocupar em transformarmos meninas em mulheres e meninos em homens, através das atividades das quais eles fazem no seu dia a dia. Ou seja, cultuando a delicadeza feminina e a frieza feminina e o aquecimento energético dos homens. Acho que a gente até pode ter piorado nesses últimos anos, porque antes, mulheres com seus órgãos sexuais internos iguais aos dos homens, elas não havia, por exemplo, a preocupação se mulheres tinham orgasmo feminino ou não, porque era óbvio para todos que viviam naquela época que a reprodução estava atrelada ao orgasmo feminino. Então, assim, era imprescindível as mulheres gozarem, senão elas não se reproduziriam. A gente deu uma piorada nisso, Sendo assim, a gente ainda continua trazendo uma série de falas que são de muitos séculos atrás. Por exemplo,
exemplo, as mulheres são frias. Homens que se transformam em mulheres que optam pelo gênero feminino são homens invertidos. É o mesmo termo usado pelos nossos antepassados antes de 1700. Ou seja, a inversão do sexo, uma coisa indefinida biologicamente e que, dependendo das nossas ações, das nossas atividades e do modo como ensinamos ou criamos nossos filhos, eles poderiam ser invertidos, meninas em meninos e meninos em meninas. Então, veja bem, ainda temos as mesmas preocupações dos nossos antepassados, mesmo que isso já não faça mais nenhum sentido científico. E é isso. Pelo vídeo de hoje, eu fico por aqui. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha, envia para os amigos, se inscreve no canal, porque quando tivermos vídeos novos, vocês serão avisados. Super beijo a todos vocês, até o nosso próximo vídeo.